O quarto tópico fala sobre uma curva de aprendizado. Quando Pedro chegou de Jerusalém, onde lidava com os judeus e seus preconceitos, o que aconteceu enquanto visitava Antioquia? Pode ler o texto. O texto lá em Gálatas 2 nos fala o seguinte: E chegando Pedro a Antioquia, lhes resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. É um impasse grande, né, pastor? Foi, sem dúvida, né? Isso. Irmãos, foi um problema que aconteceu lá em Antioquia, né? Interessante aqui narra a atitude de Pedro. Pedro, já algum tempo antes, Deus havia lhe mostrado, né? Através daquela visão do lençol, né? De Atos 10, de que Deus agora não fazia mais distinção, né? Entre judeus e gentios, né? Exato. Ao mostrar aqueles animais limpos, imundos, né? Havia toda a espécie. Exato. E que para Deus não havia mais separação de castas e de raças, né? Quando ele chegou em Antioquia, lá num dado momento, né, foram servindo uma refeição ou coisa parecida, então isso que ele comia com os gentios, e alguns judeus estavam ali também, né? Exato. Né, se regozijando, né, pela salvação também se dá aos gentios. Mas naquele momento, chega alguns judeus de Jerusalém. Então nós temos aprendido através dessa lição que os judeus cristãos de Jerusalém, eles tiveram muita dificuldade em entender que agora a lei cerimonial havia sido abolida na cruz. Certo. Pelo fato, como diz a nota, de estarem ali em Jerusalém, ali estava o templo, né? Ali estavam antigos companheiros, né? Exato. Que eles adoravam juntos. E isso tudo fez com que eles não se libertassem assim tão rapidamente daqueles preconceitos. Exato. Aí quando estavam chegando, o que fez Pedro? Pedro então, que estava comendo ali, né, uma refeição junto com os gentios, foi se retirando. Aí também alguns judeus também, né, que haviam aceitado o cristianismo, foram se retirando. E diz aqui que até Barnabé também, Exato. né, para não ser Certo. censurado, né, por eles, né? Exato. Não é isso? Agora eles foram se retirando dali, daquele local. Muito bem. Então, foi isto que aconteceu. Eu quero ler um pedacinho da nota, né? Diz que Jerusalém era a metrópole dos judeus, e era lá que se concentrava o maior exclusivismo e intolerância, né? Depois, mais seguindo a nota, diz assim: quando viram a igreja cristã se afastando das cerimônias e tradições do judaísmo, e perceberam que a luz da nova fé faria perder de vista a peculiaridade sagrada com que os costumes judaicos haviam sido investidos, muitos ficaram indignados com Paulo, como sendo aquele que, em grande medida, havia causado essa mudança. Até mesmo os discípulos não estavam todos preparados para aceitar de bom grado a decisão do conselho, né? O conselho de Jerusalém, que havia dito, né? Agora a lei cerimonial, com certas coisas lá, havia sido abolida. Achei interessante, irmão Joel, que até alguns discípulos também ainda estavam assim, difícil de se apegar daquelas tradições que eles haviam recebido, né? Quando mais tarde quando Pedro mais tarde visitou Antioquia, ganhou a confiança de muitos por sua conduta prudente para com os convertidos gentios. Por um tempo, agiu de acordo com a luz dada pelo céu. Superou o preconceito natural a ponto de se sentar à mesa com os conversos gentios. Mas quando certos judeus, zelosos da lei cerimonial, chegaram de Jerusalém, Pedro inadvertidamente mudou o comportamento para com os conversos do paganismo. Essa demonstração de fraqueza por parte dos que eram respeitados e amados
como líderes, deixou uma impressão dolorosa na mente dos crentes gentios. A igreja foi ameaçada de divisão. Pastor, uma atitude imprudente, né? O que pode levar, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta que a lei cerimonial até hoje tem muitos dos nossos irmãos pentecostais que eles acham, eles não há, a lei que foi abolida não foi a lei moral de Deus. Exatamente, né? A lei que foi abolida na cruz foi a lei cerimonial. A lei de cerimônias. Né? Então, já naquele tempo tinha pessoas que não entendiam. E não entendiam. E hoje também não. E hoje também, exatamente. Né? Não é verdade? Não faz distinção entre lei, especialmente hoje o mundo evangélico, não faz distinção entre lei moral e lei cerimonial, né? Isso. E eles não entendem que a lei que foi abolida na cruz foi a cerimonial. Exato. Que apontava para o verdadeiro Cordeiro. Quando o Cordeiro, Exato. que é Cristo, morreu na cruz, então aquelas cerimônias, elas deixaram de existir, né? Vamos aqui para a pergunta B. Como Paulo corrigiu o problema? Gálatas 2,14 nos diz o seguinte: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a vontade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Que coisa, hein? Foi a repreensão, né? Isso. Interessante. Então, aí diz a nota, né, que enriquece muito a questão ali apresentada. Diz que Paulo, que viu a influência corruptora que a hipocrisia de Pedro exerceu sobre a igreja, repreendeu abertamente, por disfarçar assim os verdadeiros sentimentos. Então, na verdade, irmão, todo ser humano tem os seus momentos de fraqueza, né? E ali Pedro realmente deixou que a hipocrisia tomasse conta do coração, não é isso? Né? Então, deixou ali aqueles gentios que estavam, né, fazendo a refeição com ele, para não passar mal aos olhos dos judeus que estavam vindo de Jerusalém. Ele saiu e foi realmente então repreendido, né, por Paulo, que Paulo viu que aquela atitude, né, estava, então não era uma atitude de um genuíno cristão, né? Isso. E agora Paulo então o repreendeu, né? Isto. E como diz a nota anterior, na igreja foi ameaçada de divisão por causa dessa atitude. Aí Paulo então repreendeu Pedro, né? Pastor, o que eu acho bonito é quando a pessoa, no caso Pedro, ficou abalado com aquilo que Paulo abertamente falou para ele. Porém, lá na epístola dele, Pedro fala muito bem de Paulo. Exatamente. Que Paulo, na verdade, eu fico muito feliz. Exatamente. Porque a pessoa convertida, ela pode cometer os seus enganos, pode ter, né? Isso. Momentos de fraqueza, mas depois a pessoa reconhece, né? Isso. Ela reconhece que realmente errou e a pessoa não se volta contra aquele que o advertiu de um problema, né? Justamente. Agora, muitas vezes, quando nós temos dificuldades, é isso, né? Estamos em erro, alguém nos adverte, a gente não gosta, né? De ser repreendido, né? Mas uma pessoa cristã, como ambos eram cristãos, né? Exato. Então, Pedro não ficou com mágoa de Paulo por causa daquela repreensão, né? Ele mesmo entendeu que realmente havia errado, né? Isso. Com certeza. Amém. Deus nos abençoe a todos. Amém.